Vou gravar. Muito bem. Então, tá lá bonitinho no grupo, em PDF, o roteiro de entrevista. Algumas perguntas a gente já viu na semana passada, então hoje eu vou finalizar aqui essas perguntas, né? O que é o ideal responder. Quem tiver pergunta para fazer no final da aula, pode fazer. Ou tem alguma pergunta aqui que chamou a sua atenção e você gostaria de entender melhor, faça a pergunta, levante a mão, coloque no bate-papo, dê sinal de fumaça, né? Começa a dançar, faz qualquer coisa, tá? E a gente vai respondendo aqui, tá bom? Eu vou puxar aqui para cá, para vocês não olharem para a minha cara que tá com os olhos inchados hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o roteiro. Eu quero subir aqui. Isso, professora Luana. Tá bom. Ficou legal, gente, o Zoom? Ó, que bom, né? Para ajudar com a visualização, né? Ok? Bacana? Então, vamos lá. Então, perguntinha básica que o pessoal faz aí relacionado à carreira ou à formação acadêmica. Por que você escolheu essa profissão? Serve para todo tipo de cargo? Não. Então, estou contratando um balconista ali. Por que você escolheu essa profissão? Faz sentido para vocês? Faz por quê? Porque eu tenho disponibilidade para trabalhar, porque eu sei falar com pessoas, né? Então, o que seria essa pergunta? Seria quando você está com algum tipo de atividade mais específica. Certo, gente? Tem atividades que são mais específicas. E aí a gente gostaria de saber por que a pessoa escolheu aquela profissão. Então, eu estou contratando, por exemplo, um mecânico de caminhão. Um exemplo, né? Por que você escolheu trabalhar com mecânica de caminhão? Não é algo mais específico? Né? Ou então, não, eu estou contratando um técnico de máquinas industriais. Aí você, nossa, por que você escolheu essa área, né? Ou não, eu estou contratando um especialista em consultoria financeira. Eu estou contratando um cozinheiro especializado em comida indiana. Sabe aquele tipo de serviço que é bem específico? Que a pessoa tem que estudar, ou ela tem que treinar muito, fazer muita atividade? Aí eu faço essa pergunta, né? Agora o pessoal está começando a carreira, tipo a Michelle, que fez entrevista, 17 anos, está começando a carreira. Eu vou perguntar para ela por que ela escolheu a profissão? Não faz sentido, né? A pessoa ali tá nos primeiros empregos ali, não existe uma escolha, existe você começar a trabalhar, né, gente? Então, vai fazer sentido quando você já está em um nível onde você já se especializou, você já buscou um foco, né? Então, por que você gosta de trabalhar, por exemplo, como professora ou monitora de crianças? Eu acho que se você trabalha muito tempo com isso, você escolheu essa profissão, mas porque você tem que ter muito dom, né? Não dá para você ter esse tipo de atuação se você realmente não tiver uma identificação, né? Eu mesma ia surtar logo, porque não é fácil, certo? Então, eu acho uma pergunta válida para esses casos, tá? Pergunta 2. Como você avalia seu desenvolvimento profissional até o presente momento? Aí tem gente que vira e fala assim, bom, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber como você avalia o que tá bacana, o que não tá bacana, que você tem que dar um feedback. Olha, meu desenvolvimento profissional até o presente momento, eu acho que foi até bem acelerado, ou não, eu acho que foi um pouco devagar devido a algumas coisas que aconteceram na minha vida, porém eu estou fazendo tal coisa. Então é o momento que você vai falar sobre a sua capacidade de desenvolver ali em relação àquela carreira. Diga, Ana Carolina! Apertei sem querer. Ah, tá bom. Desculpa. Imagina, você tá que nem aqueles alunos que levantam a mão, com dúvida, né? E fala assim, a professora passa no banheiro. Saudades, né? Saudades. Vamos lá, gente. Então,
Pergunta 3. Quais são as suas principais limitações? Isso aqui a gente trouxe na aula passada, a gente trouxe como ponto fraco, lembra? Então, a gente trouxe a pergunta 3 aqui como ponto fraco, né? Quem aqui estudou o ponto fraco e o ponto forte da aula passada? Ninguém? Quem aqui tem a resposta definida? Quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos? Eu falei para vocês que isso aqui é arroz com feijão. Isso aqui se faz em qualquer entrevista que se preze, se faz essa pergunta. Não? Ninguém? Se manifestem, gente, pelo amor de Deus. Ninguém? Vocês vão apanhar. Vocês vão ver quando vocês vão estar nas aulas presenciais. Vão receber vocês com chicote aqui. Tratem de estudar isso aí. Michele, nem você que fez a entrevista fez isso? Michele, quando você foi fazer a entrevista, você definiu o seu ponto forte, seu ponto fraco? Ah, você não chegou a fazer a entrevista, mas também não treinou, né? Vocês vão apanhar, gente. Ó, olha. Ah, treinou sim. Ah, tá bom, então. Então, isso aqui, gente, é arroz com feijão, pelo amor do Senhor Jesus. Você tem que ter uma noção do que falta aperfeiçoar, tá? Isso aqui você tem que ter bonitinho, já definido. Pra quê? Pra você não se perder. Não fique esperando ter entrevista para você definir isso. Isso aqui, gente, tem que estar na nossa cabeça, já definido, pronto. Não tem que ser parte de um ensaio. Outras perguntas você pode ensaiar, isso aqui não. Isso aqui você tem que estar definido. Isso aqui você tem que dar com certeza, tá? Qual que é a sua meta profissional a longo prazo? Essa pergunta aqui, quem faz esse tipo de pergunta? Que tipo de empresa faz esse tipo de pergunta? O que vocês acham? Qual que é a meta profissional a longo prazo, gente? É a empresa que tem... Plano de carreira. Isso, é a empresa que tem alguma coisa a mais para te oferecer. Tá? Plano de carreira, a empresa que tem mais de uma loja ou sede. Isso mesmo. É a empresa que quer saber se você tem um objetivo de crescer ali dentro, se os seus objetivos pessoais têm condições de serem realizados dentro do ambiente da empresa. Então, é a empresa que vai ter outras unidades, é a empresa que vai ter cargos a mais para você seguir. Agora, você trabalha num lugar que não tem mais para onde você ir, não tem mais o que você fazer. A empresa é aquilo. E aí a empresa faz uma pergunta dessa, o que vocês acham que eu penso? Que essa empresa tá fazendo o quê, gente? Fazendo uma pergunta aqui, uma pergunta retardada, né? Desculpa, mas é verdade. Totalmente sem noção. Se você não tem nada para oferecer para o funcionário, não tem o que você ficar sabendo que ele vai fazer da vida dele no futuro, né? Já que você não tem nenhum tipo de planos para ele crescer ali dentro, certo, gente? Então, se a empresa te perguntar isso aí, supõe-se que a empresa tem plano de carreira, tenha espaço para você crescer, tá? Isso é muito importante. Pergunta 5. Dentre os gerentes com quem você já trabalhou, qual foi o melhor e o pior e por quê? Gente, por que vocês acham que uma pessoa faz esse tipo de pergunta? Para saber como que você vai se lidar com o gerente da empresa, né? Exatamente. Eu normalmente faria essa pergunta caso o gerente do setor que eu estou contratando, ali do RH, fosse uma pessoa especial. Né? Que é Seja o cão chupando manga. É aquele gerente assim, bipolar, loucão. O que a gente faz quando a gente vai contratar uma pessoa que vai trabalhar com um gerente desse? A gente precisa saber como é que é a pessoa, se ela tem jogo de cintura, né? Ou se também ela é loucona da vida, porque dependendo do tipo de pessoa, você sabe que você está dando fogo para a pólvora, né? Então, a gente faz essa pergunta aí, como é que é?
como é que foi sua relação, né, com os superiores, certo? Para entender melhor. Às vezes o gerente não é loucão, tá, gente? Às vezes, por exemplo, às vezes você está contratando para um setor onde o gerente é muito exigente, então não é todo mundo que vai se encaixar. Ou às vezes, a gente já percebeu que o gerente é aquele tipo de gerente que larga a pessoa na mão dela, então tem que ser uma pessoa mais que tem autonomia. Se for uma pessoa que depende muito dele ficar em cima, não dá certo para esse trabalho. Então, eu preciso saber como que essa pessoa se relaciona com cargos superiores para ter uma noção se ela vai se encaixar no perfil do gerente ou do supervisor ou do líder do setor que está sendo contratado. Então, qual que é o segredo aqui? Boa sorte para você, não tem segredo, você não tá, é uma informação muito interna da empresa. Aqui, gente, você não tem muito controle disso, tá? Evite falar situações muito críticas. Qual foi o melhor gerente? O melhor gerente foi aquele que deixava eu fazer tudo. E qual que foi o pior gerente? É aquele que fica me cobrando horário. Né? Não, você não vai dizer isso, porque dá muito na cara de que você gosta de ficar vadiando no seu trabalho, né? Você não vai dizer isso. Isso não. Porém, você pode passar algumas informações. Olha, o gerente que eu gostei mais foi aquele gerente que ele passa, ele ensina, mas ele me dá autonomia para trabalhar, né? Eu já trabalhei em empresas onde o meu superior, ele era uma pessoa muito... ele era uma pessoa que não se responsabilizava, então, assim, ele não dava suporte depois quando a bomba acontecia. Por exemplo, ele vazava fora e a gente que tinha que se responsabilizar. Então, eu não acho uma resposta ruim, eu acho uma resposta boa. E se o gerente daquela empresa for esse tipo que foi o pior que você citou, dê graças a Deus de você não ser contratado, tá? Só para avisar, você não vai ficar com o que tem, certo? Então, fica ligado, porque uma empresa, quando pergunta do superior, provavelmente ela quer saber o seu perfil, se encaixa no perfil do superior para quem você trabalharia, certo? Pergunta 6. Conte-me como você enfrentou um problema pessoal. Aqui, gente, todo mundo já teve um problema pessoal no trabalho. Se você não teve, você vai ter. Por quê? Porque você vive e a vida da gente tem problema pra caramba, tá? Sempre tem problema. Sempre tem. Então, não adianta você falar assim, nossa, eu nunca tive um problema pessoal. Vão começar a te invejar logo. O que é isso, cara? Não tem problema pessoal. Todo mundo tem problema pessoal. Todo mundo tem aquele calcanhar de Aquiles, aquele espinho na carne, como diz a Bíblia, né? Todo mundo tem. Então, o problema pessoal aqui é como que você lidou com aquela situação. Olha, sim, eu já tive problemas pessoais, né? Me ligaram, sei lá, minha mãe ficou doente, meu filho. E eu tentei conversar, tentei negociar para ir lá dar o suporte depois, pagar as horas, né? Ou final de semana, focar para poder. Então, é o jeito que você vai administrar aquela situação, tá? Não precisa você ficar com medo. Se você é uma pessoa que conseguiu ser justo, conseguiu encontrar um jeito de resolver a situação e, mesmo assim, não deixar por completo a empresa na mão, ok. Agora você vem falar assim, não, eu virei as costas, saí, né? Desculpa, mas tchau, oportunidade, certo? Então, é mais para saber como você administra o problema pessoal. O problema pessoal sempre vai ter. Perguntinha básica, por qual motivo você foi desligado do seu último emprego? Isso aqui, gente, não é nem arroz com feijão. Isso aqui é pão francês no café da manhã. Isso aqui é básico, tá? Vocês viram que eu faço comparação com comida o tempo inteiro, né, gente? Então, qual o motivo que você foi desligado? Você vai falar, olha, eu saí porque a empresa, né, teve que brigar por questões financeiras. Às vezes você saiu por causa de conflito. Tome muito cuidado na hora de você falar de conflito. Não tem problema acontecer conflito, faz parte da vida. Agora, quanto de conflito
você estava envolvido, né? Tipo, um conflito que você meteu a mão na cara da pessoa. É um problema. Você não vai dizer isso, né? Então, olha, o pessoal tinha um jeito de trabalhar, eu não concordava muito, não era um estilo que me identificava, então eu preferi sair. O que pode acontecer com essa resposta? O RH pode virar para você e falar assim, tá, mas me conta, o que é o estilo que você não concordava? Por que pode ser que eles perguntem isso? Porque pode ser que o estilo que você não concorda é o estilo que a empresa lá tem. Pode ser, tá, gente? Você corre esse risco, tá? Mas eu acho que a sinceridade é o melhor caminho aqui, tá? Eu não acho que a gente tem que ficar aqui pisando em ovos, sendo que é uma realidade. Você não vai falar mal da empresa, de forma alguma, não dê nome a bois, né? Mas você vai falar, olha, o pessoal tinha um jeito de trabalhar, né, nesse formato aqui, e eu tenho uma ideia de que se a gente fizer de tal forma, seria melhor. Tentei, né, passar, mas eu vi que não ia, então eu preferi buscar uma outra oportunidade, onde eu me sentisse com uma identificação do trabalho. Se aquela empresa não tiver aquilo que você trouxe, paciência, faz parte da vida. Uma hora você encontra alguém que identifica com esse seu formato de trabalho. A não ser que esse seu formato de trabalho seja muito fora da casinha, que aí você tem que se questionar também, tá? Se você está tomando a pílula do bom senso, tá, gente? Conte-me um caso de sucesso. O que é um caso de sucesso? Algo legal que você fez. Como assim, professora? Gente, às vezes uma coisa simples. Um atendimento muito bem feito, que o cliente falou bem, né? Você conseguiu resolver um problema que às vezes nem era seu setor, mas aconteceu ali na hora, e você, né? Ah, sei lá, eu consegui aprender sem quem falar nada, tal coisa, e fiz. Alguma coisa que você fez bacana, que você mesmo sentiu orgulho disso, e você tem. Todo mundo tem uma situação legal, algo bom que fez. Se você não tem nada de bom que você fez, é um sério problema. Você precisa fazer uma autoavaliação. Se você é um profissional decente, provavelmente não, tá? Seja, ok? Então, todo mundo tem um caso que você, sei lá, eu trabalho, por exemplo, eu sou auxiliar de limpeza em uma empresa. O caso de sucesso que eu tenho foi que a gente estava limpando, chegou um cliente, a menina tinha saído e eu acolhi o cliente, pedi para guardar. Então, eu achei bacana, é uma coisa bacana, é uma iniciativa. Peguei as correspondências, né? Consegui entregar as correspondências, mesmo não sendo meu trabalho. Ou então eu aprendi uma receitinha de café que o pessoal adora. Hoje, a receitinha de café é aquela que fica no quadro da empresa, que é minha receitinha. Qualquer coisa que mostre que você é um profissional dedicado. Não precisa ser algo grandioso. Você não precisa inventar nada, tá? Algo básico. A mesma coisa é a pergunta 9, tá, gente? Você não precisa dizer aquele desastre ambulante que aconteceu, mas você pode trazer um caso que você errou, mas aprendeu. Tá? Então, uma vez esqueci de retornar para o cliente, aí perdi uma venda, né? Teve um dia que eu não estava muito legal, e aí, sem querer, eu chorei, e o cliente viu, e foi bacana, eu aprendi com isso. Alguma coisa que foi um probleminha, né? Não pode ser um problemão demais, né? Foi um problema, eu aprendi com isso, tá? Algo mais ou menos nesse estilo aí, tá? Não tem problema nenhum. Se você não tem um caso de fracasso, você está mentindo também, tá? Por quê? Porque você é ser humano, todo mundo erra, ninguém é perfeito. A gente sempre tem alguma coisa que a gente larga para trás, tá bom? Que a gente não faz, tá? Então, toma cuidado. Ponto positivo, ponto negativo, já falamos sobre isso aqui. Tá até repetido, né? Conte-me uma história como você resolveu um conflito. Professora louca aqui na cabeça. Então, por exemplo,
teve algum um conflito ou algum desacordo entre você e o seu ex-colega de trabalho? Às vezes você não teve mesmo. Então, aqui, se você falar que não teve, não tem problema, tá? Você não é obrigado a ter um conflito, não é uma regra, tá? Mas se você teve, como que você resolveu esse desacordo? Você chegou nele, pediu desculpa? Ou já teve alguma situação onde você não concordou com o seu colega? E como que você fez? Às vezes é uma coisa simples. Então, vamos supor, eu, professora Luana, conflito que eu já tive. Já tive situações onde eu e Marcela e a Simone, a gente não concordou em fazer no mesmo formato com as aulas. E aí, o que a gente teve que fazer? A gente teve que sentar e cada um argumentar para poder chegar no acordo. O acordo chegou, eu não fui a favor, mas como é 2 contra 1, o que a gente faz? Nada, a gente aceita. E assim é a vida, vai chegar outra vez um outro conflito, e aí você e o outro concordam e o outro discorda. O que o outro vai ter que fazer? Aceitar, faz parte. E assim, é um conflito que você resolveu da melhor forma possível. Tá bom? A pergunta 13 aqui eu acho meio pesada. Se eu ligar agora para as suas referências, o que diriam sobre você? Isso aqui, na verdade, isso aqui é uma técnica de venda, né, gente? Maravilhosa. Eu já ia falar assim, olha, se vocês ligarem agora para a escola, o pessoal vai dizer que eu sou uma professora extremamente agradável para os funcionários, que está todo mundo bem, que eu faço o meu trabalho, não sou a pessoa mais organizada do mundo mesmo, então o pessoal já lida com isso, né? As meninas, o CRA, né? Uma pessoa mais organizada. Mas, dentro dos meus prazos, eu consigo entregar tudo o que precisa. E sempre com muita boa harmonia, muito bom relacionamento com todo mundo. Graças a Deus, a devolutiva dos alunos é muito positiva a meu respeito. As minhas avaliações que o pessoal faz é muito positiva. É o que eu diria, tá? Na verdade, eu diria que eu sou a mais bonita de todos, mas eu não posso dizer isso na entrevista. Eu tenho que guardar para mim a sua opinião. Fora hoje que eu tô com o olho inchado. Mas, entendeu? É você falar exatamente o feedback que você tem de você mesmo ali na empresa. Tá? Então, se venda de forma positiva, tá? Eu já vi gente falar assim, eles iriam dizer que eu sou estourada. Cara, eu não te entendo. Não faça isso, tá, gente? Não dê um tiro no seu pé, tá bom? Para tirar no seu pé já tem um monte de gente para fazer. Tá? Então, fale coisas boas, uma técnica de venda, no momento de você vender, tá bom? E se hoje você refletir nessa pergunta e ver que a sua referência não seria boa, reavalie a sua conduta no trabalho, tá bom? Você não está sendo um bom profissional. O que você sabe sobre a nossa empresa? Perguntinha óbvia para quem, eu já falei para vocês, tem que estudar a empresa, tá? Por quê? Porque às vezes a empresa quer saber o tanto que você tem de interesse em trabalhar para ela. Ou é porque você está desempregado e está pegando qualquer coisa. Acontece. Mas a empresa quer saber se existe algum outro motivo, além da sua necessidade de trabalhar. Tá bom? Pergunta 15. Eu amo a pergunta 15 de paixão. Por que devo te contratar? Porque eu estou precisando. O problema é teu, não é isso que eu quero ouvir. Por que devo te contratar? Porque eu vou crescer na sua empresa. O problema é teu, não é isso que eu quero ouvir. Por que eu devo te contratar? Gente, essa pergunta a empresa vai querer dizer assim para você. O que eu ganho te contratando? Eu não quero saber o que você ganha. Eu quero saber o que eu, como empresa, ganho em te contratar. Então, nessa resposta, você tem que trazer vantagens para a empresa, não para você. Olha, você deve me contratar porque eu sou um profissional que dá resultado. Você deve me contratar porque eu vou ser a melhor professora que você vai ter aqui nessa escola. Devo te contratar porque eu vou ser o melhor atendente, suas vendas vão aumentar, seu faturamento vai aumentar, né? Porque eu vou ser o melhor cozinheiro desse restaurante. Porque o pessoal vai amar minha comida. Entendeu? Aqui é venda pura, tá? Mas eu só vou avisar, viu, gente? Depois você tem que cumprir. Cuidado. Tá?
Falar sobre a formação acadêmica, a gente já falou aula passada, por que você se formou naquilo, por que você fez tal curso. Então, eu estou vendo aqui que você fez curso no Sebrae, administrativo. Você tem vontade de trabalhar na área administrativa? Por que você fez esse curso? Qual que é a intenção? O que você aprendeu com esse curso? Então, eu posso fazer esse tipo de pergunta ali para você, tá? Tome muito cuidado. Aí você colocou lá curso XYZ, a empresa vai querer saber. O X não tem nada a ver com Y, não tem nada a ver com Z. Por que você estudou 3 coisas tão diferentes? Eu já faço a pergunta logo, olhando pelo currículo. Por quê? Você pode dizer, olha, porque eu gosto de aprender, eu gosto de ver aquela área, se ela tem a ver comigo, se não tem, eu procuro outra coisa, tá? Ou então porque você está perdido, não sabe o que é, e aí faz tudo, né? Enfim, tome muito cuidado para não passar essa impressão, tá? 17. O que as pessoas se reportam diretamente a você falariam? Então, o pessoal que trabalhou com você, o que eles diriam sobre você? É muito parecido com a referência, tá? Muito parecido com a pergunta da referência. A 18 eu acho muito legal para vagas que precisam de muita criatividade. Então, você já foi criativo em algum momento no seu antigo trabalho? Conta uma situação onde você foi criativo. Aí a Michelle fala assim, mas eu nunca trabalhei, é o meu primeiro emprego. Aí eu posso virar para você e falar assim, tá, mas na sua vida acadêmica, como aluna, que momento que você exerceu sua criatividade? Olha que legal. Tá? Quem é criativo vai expressar criatividade em alguma coisa, gente, fique tranquilo. Ou tem alguma coisa na sua vida em que você teve que ser muito criativo? Aí você pode falar, eu montei um blog, eu comecei a fazer desenhos, enfim, tá? De alguma forma você vai ter que falar ali se você criou alguma coisa, se você trouxe alguma coisa nova, tá bom? Pergunta 19, adoro. Quais perguntas eu não fiz para você? Qual que é a ideia? É o momento que você dá oportunidade para o candidato falar coisas que o entrevistador não perguntou. Olha, você não me perguntou qual foi o resultado daquele projeto que eu fiz com uma turma X que eu te falei na pergunta anterior, eu queria te falar. Então, é o momento que você vai dizer alguma informação que você acha relevante a empresa saber, tá? Gosto muito da pergunta 19, porque o candidato vai complementar informações que às vezes você não conseguiu extrair na pergunta, tá bom? E pergunta 20, que perguntas você quer fazer para mim? Adoro! Então, que perguntas você como candidato quer fazer? É o momento que você pode perguntar da empresa, salário, horário, plano de carreira, enfim. Não se acanhe. Se a empresa te deu essa abertura, taca ali pau, tá? É um direito seu saber informações sobre a vaga. Esse negócio de que, não pode perguntar salário. Por que não pode, gente? Você não está indo trabalhar de graça. Não é favor que a empresa está te fazendo. Se a empresa te contratar, você tem que saber. O direito mínimo é você participar de um processo seletivo e saber o valor que você está concorrendo com a oportunidade. Tá, gente? Isso aqui é básico do básico. Como você lida com pressão, não é você dizer bem. Não é isso. Estou te pressionando no teu trabalho, como é que você reage? Eu vou ficar meio agitada, eu vou procurar, mas eu vou dar um jeito de fazer. É uma coisa. Ou então você pode falar assim, olha, no primeiro momento eu vou ficar um pouco mais impactada, né? Às vezes vou ficar até um pouco sentimentalmente afetado, mas eu vou procurar um jeito de realizar, de me superar, né? O primeiro momento às vezes é mais complicado. Eu quero que você diga nessa pergunta, quando chega a pressão, como é que você reage? Se você falar que você senta e chora, você já perdeu a vaga. Não faça isso, tá? Então, cuidado para você não se... o pessoal, em vez de se autopromover, o pessoal se degrada na entrevista. Nunca vi isso. Situação difícil pode ser uma situação da vida pessoal, pode ser uma situação difícil no trabalho, tá? Essa aqui, a 24, não é para todo tipo de cargo. Normalmente, essa pergunta é para um cargo onde você vai ter que lidar com projetos ou com pessoas. Então, estou contratando um supervisor, estou contratando um gerente, estou contratando um cargo de gestão. Eu posso perguntar,
O que você vai realizar nos primeiros 30, 60, 90 dias? Aí você fala, professora, mas como é que eu vou saber o que eu vou realizar? Gente, enrolation. Ó, vou dar uma resposta. Você não, sei lá, vou concorrer na vaga de gerente de vendas. Então, ó, nos primeiros 30 dias eu vou fazer um levantamento de como é que o pessoal vende, como é que é o processo, quais são as técnicas que a equipe utiliza para vender. Então, a gente vai fazer um levantamento de informações. Fez um levantamento de informações, no segundo mês eu vou implementar um treinamento do que está faltando, do que precisa ser aperfeiçoado na venda. E em 90 dias, a gente vai fazer um levantamento de como é que foi o resultado desse treinamento, verificar quem da equipe realmente está alinhado com a empresa para ficar e quem não estiver disposto a mudar, para melhorar, para dar resultado, a gente vai desligar e fazer uma substituição. Se ele é gerente, ele tem essa autonomia. Pronto. Eu já coloquei 30, 60, 90 dias. Certo? Pode ser que você seja considerado, o cara fala, nossa, o cara já tem na cabeça o que ele vai fazer. Não, na verdade ele jogou uma informação muito superficial, mas cada um caça com o que pode, certo? As perguntas estão lá no grupo, eu espero que vocês tenham gostado desse roteirinho. Tem muitas outras na internet que o pessoal faz, tá? Mas eu acho que isso aqui é o basicão, tá bom? É um basicão que você precisa saber. Qualquer dúvida, gente, me procura, tá bom? Pode mandar mensagem e a gente alinha assim, tá? Muito obrigada pela aula de hoje. Nós estamos chegando a 37 minutos de aula, então eu vou me despedindo de vocês antes que o Zoom derrube a professora. Beijos! Tchau! Tchau, gente. Bom final de semana. Semana que vem, vamos ver ferramentas de autoconhecimento para a promoção de carreira. Muito legal. Vou trazer umas ferramentas muito boas para vocês. Beijos, beijos.